Recentemente passou pelo meu escritório um empresário que devia ali cerca de 600 mil reais. Ele chegou com uma decisão tomada, ia renegociar tudo, naquele melhor parcelamento que tivesse disponível para o momento. O único objetivo dele era limpar o nome do CNPJ rápido. E ele me disse: Niklaus, eu não posso ficar com o nome sujo. O meu negócio depende de crédito. E eu olhei para ele e falei uma coisa que ele não estava esperando. Eu falei: meu amigo, na minha visão, esse nome limpo vai te custar mais de 300 mil reais em menos de 12 meses. E hoje aqui nesse vídeo eu vou te explicar por que eu falei isso para ele. O meu nome é Niklaus Limborso, eu sou advogado e neste canal eu ajudo pessoas e empresas em cenário de crise e endividamento bancário. O meu papel aqui é ser o seu aliado nessa jornada para que você possa sair das dívidas. E o vídeo de hoje é especialmente para aquela pessoa que deve a partir de 100 mil reais. Seja você empresário ou dono de uma pequena e média empresa ou até um CLT aí, alta renda. Porque quanto maior é a sua dívida, maior é o erro que você talvez esteja prestes a cometer se ainda acredita que limpar o nome a qualquer custo é a melhor saída. E olha só, eu vou ser bem direto com você. Eu sei que lá atrás você foi ensinado que a coisa mais importante da sua vida é o nome. A gente ouviu isso dos nossos pais, dos nossos avós e também dos nossos professores. Eu entendo de onde vem essa lógica, porque naquele tempo fazia muito sentido. Mas hoje, no Brasil, se você for avaliar o cenário de juros altos, com bancos cobrando várias coisas irregulares e com um sistema que praticamente te empurra para o crédito a todo custo, a gente precisa reconhecer que nós vivemos uma grande armadilha. E eu vou te trazer aqui 4 perguntas. Então para o que você está fazendo aí e me responde aí na sua cabecinha, mentalmente. Você quer renegociar essa dívida para limpar o seu nome ou para resolver a dívida de verdade? Esse nome limpo que você está querendo vai te servir para quê na prática? Qual é o impacto que ele vai gerar na sua vida nos próximos 12 meses? E por acaso você sabe se o valor que estão te cobrando é devido, é correto, é esse mesmo? E a pergunta mais importante, você tem caixa para fazer o pagamento que você está pensando em se comprometer nessa renegociação? E olha, se você respondeu com verdade, de forma honesta, em alguma dessas perguntas, você ficou aí um pouco inseguro, com um nozinho na garganta, é porque talvez o personagem ingênuo esteja rondando você aí no momento de tomar a decisão. Eu digo ingênuo porque lá no método Eject a gente fala sobre 3 personagens que toda pessoa endividada acaba investindo invariavelmente em algum momento. É o ingênuo, o atrevido e a vítima. Bom, o ingênuo é aquele que entra no jogo das finanças, achando que está ali em paridade de armas com o banco, está em igualdade. Ele acredita que assinando ali um contrato de boa-fé já basta. Ele, na hora ali da negociação, ele vai para a mesa achando que o banco quer ajudar ele, e que enfim, que é o momento ali dele se recuperar. Meu amigo, o banco não quer te ajudar. O compromisso com o banco é receber e é fazer lucro. É importante que isso fique claro aqui. E eu vejo muita gente desesperada para limpar o nome a qualquer custo. E eu posso te dizer que as pessoas têm aceitado péssimas renegociações. E tem um dado que diz que 80% das pessoas que limpam o nome acabam sujando de novo em menos de um ano. Então se você não quer ser essa pessoa e quer saber mais, se está no momento certo de aceitar uma renegociação, aceitar o que estão propondo para você, fica comigo nesse vídeo até o final, porque você vai sair dele mais capacitado para tomar essa decisão. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a estratégia que as pessoas estão executando não está resolvendo. Então fica todo mundo assanhado, animado, louco para ir lá e limpar o nome, só que, passados alguns meses, o buraco que a pessoa se encontrava acaba se tornando mais profundo e aí vai ficando cada vez mais difícil de você sair das dívidas. Mas, Niklaus, por que isso acontece? Acontece porque tem 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo e quase ninguém para fazer essa conta. O primeiro ponto é o seguinte: quando você vai lá e renegocia, você está assinando uma confissão de dívida. O que você está dizendo para o banco? Você está dizendo assim, ó, eu devo este valor e esse valor está correto. E aqui, meu amigo, é aonde que mora um dos maiores problemas do Brasil, sobretudo nas relações bancárias. Os bancos cobram juros em encargos que muitas das vezes não são corretos. A gente tem lei, tem jurisprudência, a gente pode fazer cálculos, né? A gente pode fazer uma perícia e de repente pode descobrir que esse valor é bem menor. Agora, se você vai lá e assina um documento dizendo que concorda com esse número que já está inflado, aí realmente fica complicado. E o segundo ponto é porque você vai esvaziar o seu caixa para dar entrada nessa renegociação. E é aqui que entra um dos maiores estragos, porque ele vai drenar a capital que você talvez poderia utilizar para gerar a sua empresa ou para dar segurança aí para sua casa, para sua família. Na prática, tanto você quanto a sua empresa vão ficar sem fôlego para qualquer imprevisto. E aí, quando você tiver uma oscilação na sua empresa, uma inadimplência, de repente o equipamento quebrar, ou você tiver um problema pessoal na sua família, uma cirurgia, ou qualquer susto, o que vai acontecer? Você vai voltar para o crédito e você vai voltar agora, ainda devendo cada vez mais, e aí quando a sua dívida estourar, ela vai estar muito maior do que já estava. E é basicamente assim que esses 80% das pessoas que voltam para o nome sujo acabam voltando. Essa história só se repete.
E o terceiro ponto é que você vai perder o poder de barganha, e esse aí é bem cruel, bem limitante, porque quando você entra para fazer uma negociação com pressa e a dívida está quente, está recente, é óbvio que você não vai conseguir acessar boas condições de negociação. Normalmente você vai acessar as piores, que vão fazer com que a sua dívida aumente, ao invés dela diminuir. Na prática, meus amigos, uma dívida quente renegociada fecha muito pior do que uma dívida fria negociada. Eu quero te convidar a escrever aqui embaixo nos comentários se você já renegociou e voltou a se endividar em menos de um ano. Diz aí, pode ser que eu esteja enganado, pode ser que essa estatística esteja equivocada, mas eu acredito que isso acontece muito e com muitas pessoas. E eu quero ler o seu caso aqui embaixo, com certeza, porque o seu depoimento vai ajudar a outras pessoas que estão, de repente, aí a ponto de cometer esse mesmo erro. E é importante dizer aqui que tem coisa que você tem que se preocupar, mas vamos olhar aqui que tem armadilha e tem pegadinha aqui que a maior parte das pessoas não percebe. E eu aposto que tem gente assistindo esse vídeo aqui pensando assim: tá, Niklaus, mas eu preciso do meu nome limpo, eu uso cartão para empresa, eu tenho que comprar insumo a prazo, eu tenho de repente um aval em um contrato bancário, eu quero financiar um imóvel. Beleza, faz sentido. E é exatamente nesse ponto que mora uma grande pegadinha. A maioria das pessoas, elas confundem precisar do nome limpo com precisar do nome limpo agora, neste momento, a qualquer custo, e não importa o preço. É importante dizer que essas coisas são completamente diferentes. Olha só, se você renegocia uma dívida de R$200 mil em parcelas que pesam no seu fluxo, provavelmente em 3 meses você não vai conseguir mais pagar a parcela dessa renegociação. E aí, na prática, o que vai acontecer? Você vai sujar seu nome de novo, só que agora com uma diferença que eu posso dizer que é trágica. Agora você tem uma confissão de dívida dizendo que você concorda com aquele valor inicial. Ou seja, você não tem mais o que discutir, porque você assinou dizendo que devia. Você assinou dizendo que esse valor estava correto. Em outras palavras, você trocou uma dívida que você poderia discutir por uma dívida que agora você não pode mais discutir, porque você confessou. E a gente sabe que no final das contas você pagou muito caro. Por quê? Porque você trocou uma dívida de X por 2X, 3X. Ou seja, você até triplicou a sua dívida e confessou. Eu costumo dar o nome disso de adimplência artificial. Você fica ali adimplente 1, 2, 3 meses e cai de novo. Só que agora você vai estar sem munição para reagir, porque vai chegar uma hora que o banco vai te estrangular e não vai te dar mais crédito. Meus amigos, aqui esse Brasilzão não é para amadores, tá? Essa pressa aí que você pode estar tendo para limpar o seu nome, no final das contas pode estar virando uma pressa para assinar a sua própria sentença financeira, então muito cuidado nessa hora. Então eu vou dar aqui para você a dica do aliado. O que você vai fazer? Eu vou te dizer o que eu costumo falar para os meus alunos do Método Eject. Então, antes de você fazer uma renegociação, qualquer acordo, antes de você pagar qualquer credor, você tem que fazer uma pergunta muito importante. Essa pressa para eu ter o meu nome limpo, ela serve para quê? O que eu preciso nos próximos 12 meses? Qual é o impacto que isso vai trazer? Ah, Niklaus, mas eu quero estar com o nome limpo porque é importante, porque para mim é importante. Aí eu vou dizer que você está sendo ingênuo, porque você vai aceitar uma negociação que você não vai dar conta e vai voltar para a mesma situação. Será que isso vale, de repente, dobrar a sua dívida, triplicar a sua dívida? Será que isso daí tá valendo você ficar zerado de grana? Será que isso aí tá valendo, de repente, você perder o sono, a tranquilidade da sua família? Agora, se de repente você fala pra mim assim, não, é porque eu quero financiar uma máquina daqui a 8 meses, eu quero comprar um imóvel, de repente eu tenho um aval aqui no contrato que vai renovar, enfim. Você pode ainda me dizer que tem uma garantia, uma aplicação financeira, ou que você quer preservar um bem que está em garantia numa negociação, aí tudo bem, faz sentido. Mas é importante que isso seja feito com um plano, com um método, com caixa na mão e, sobretudo, com uma visão do timing certo dessa renegociação. E lá no Método Eject a gente trata isso em 3 módulos que têm uma grande relação entre si. E eu vou te dar aqui uma visão bem rápida. No módulo Conduta de General, a gente identifica qual personagem está tomando a decisão por você. Lembra? O ingênuo, o atrevido, a vítima. E a gente blinda a sua mentalidade para que você possa parar de decidir ali no susto, na pressão, quando estiver recebendo a ligação de cobrança, pela pressão das mensagens do banco. E nós vamos ali assumir a mentalidade necessária para enfrentar uma crise, sobretudo com a cabeça de pé, firme. E no módulo Caixa Forte eu te ensino uma filosofia simples e muito firme. É a seguinte: o dinheiro fica comigo. E não é com o banco, não é com esses acordos apressados, não é com qualquer tipo de renegociação que vai zerar suas reservas. Ele vai ficar comigo, na minha mão e gerando poder de negociação. E lá no módulo Operação Aliados a gente vai fazer o cerco estratégico. A gente vai esperar o momento certo, a gente vai apresentar o dinheiro à vista. Show the money, isso mesmo, porque quem chega com dinheiro à vista, com força, obtém ótimos descontos. E é o que você quer, fechar bem, fechar bons acordos. Nada de ficar fazendo negociação no improviso, você quer fechar no comando, para fechar com grandes negociações. Então qual que é o resumo da ópera? A renegociação não é o problema em si. O problema é você renegociar pelos motivos errados, sobretudo na hora errada e sem grana, sem fazer conta, porque aí quem faz isso com certeza sai na pior. E olha só, se você chegou até aqui, nesse momento, você entendeu uma coisa. O nome limpo a qualquer custo é, no final das contas, um nome limpo muito caro que você não tem condições de pagar.
E sair das dívidas de verdade não é ficar mapeando score, é reorganizar o seu caixa, reorganizar a sua mentalidade e definir uma estratégia, exatamente nessa ordem. Então faz 3 coisas comigo agora aqui nesse momento. Primeira delas, você vai apertar o like aí, porque esse conteúdo com certeza abriu os seus olhos e nós precisamos difundir esse conhecimento para outras pessoas, para que elas também não assinem negociações ruins. E o segundo, segue esse canal e ativa as notificações, porque com certeza os próximos vídeos sobre como sair das dívidas, como renegociar, como blindar o caixa, todos eles vão sair toda semana e você quer ser avisado. E a terceira é o seguinte, aqui nos comentários eu deixei fixado um link do método Eject com 7 módulos completos para que você possa apertar o seu eject das dívidas e sair de uma vez por todas. E eu deixei também um link para o atendimento jurídico do nosso escritório, caso você precise de bons advogados e aliados para enfrentar os bancos com você, tem um formulário lá para você preencher. Preciso ser sincero, não são todas as pessoas e causas que têm perfil do nosso escritório, mas se você for essa pessoa, tiver um caso alinhado com o nosso escritório, vai ser um prazer poder te ajudar. E olha, eu posso te dizer que lá do outro lado existe uma vida muito boa, sem dívidas, e você merece viver essa vida próspera e abundante. E chega de liberar espaço para o ingênuo, para o atrevido e para a vítima. Agora é a hora de você entrar nessa de cabeça e sair das dívidas. Eu quero te convidar para você vir aqui, apertar esse botãozinho para nós fazermos o seu eject das dívidas.